Então, essa face da pirâmide, aquela que vai de encontro aos três eixos, né? Ela vai cortar em um ponto o y, o x e o z, né? Ela tá assim, ó. Então a gente vai chamar na notação de Miller, então, 1, 1 e 1, porque vai cortar os três eixos, né? Tá? Nesse caso aqui, ó, tá? Dessa outra face de pirâmide, né? A face vai estar mais ou menos assim, ó. Ela vai cortar os três eixos, só que o eixo y, ela está cortando uma posição negativa pro eixo y. E está cortando pro x, aliás, desculpa. O eixo x, ela está numa posição negativa e o eixo y aqui está numa posição negativa também. Então, e o eixo z, ela vai cortar lá em cima, é positivo, né? Então, esse ponto aqui, a gente vai ter que chamar de menos 1 pro x, menos 1 para o y e 1 para o z. Então, essa aqui é a notação desse ponto aqui, né? Bom, essa notação de 1, 0, enfim, né, dos índices de Miller, a gente usa quando? Quando pega bem em cima das linhas, quando duas linhas se cruzam, né? Então, aqui, uma linha se cruza com a outra, né? Onde as linhas se cruzam. Quando a gente não tem cruzamento dessas linhas no diagrama, a gente usa outro tipo de notação, que é o HKL. Então, por exemplo, um ponto plotado aqui, um outro aqui, né? Então, por exemplo, e a gente vamos ver como é que funciona o HKL. Ó. O H, a gente significa o quê? Perto. Está perto de algum eixo. O K está numa posição intermediária, né? E o L numa posição de longe, longe do eixo, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Ele está bem pertinho do eixo X, né? Então, perto é H. Então, vai lá. H, vou botar aqui, ó, X, Y e Z. Do eixo X, ele está H. Do eixo Y, ele tem que pular um campo para chegar lá. Então, é capa, intermediário, né? Agora o Z, ó, tem que pular um campo e dois campos para chegar lá. Então, vai ser L, está mais longe. Então, é tipo um posicionamento relativo, né, dos eixos. Tá? Agora, vamos ver esse aqui, ó. Esse ponto aqui. Ele está bem perto aqui do eixo Y, né? Tá? Então, vamos lá. Ó, X, Y e Z, para a gente não esquecer. Então, do eixo Y, ele está bem pertinho. Ó. Então, ele está H para o eixo Y. Para o X, como é que ele está? Ele está em posição intermediária, ele tem que pular um campo aqui, né? Então, ele está K para o eixo X. E para o Z, como é que ele está? Para o eixo Z agora, ele está, ó, a nossa face está aqui, ó, ela está paralela, ó, ao eixo Z saindo aqui e a face aqui, ó. Então ela está paralela. Então para o Z, nesse caso, está zero. Quando é paralelo, a gente sempre usa o zero, né? Tá? Agora vamos ver, por exemplo, uma outra face. Essa face aqui, ó. Como é que vai ficar o HKL dela? Pro X, tá bem pertinho, ó, só vir para cá. Então tá H. Pro eixo Y, olha o que tem que rodar para chegar lá. É L pro eixo Y. E para o eixo Z, também tá mais ou menos perto aqui, ó. Então vai ser H, L, H. Então essa é a notação, né? Quando a gente pega em porções aqui, ó, enfim, dos outros campos aqui, aí começa a ter sinal negativo, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, tá? Ele vai estar como em relação ao eixo X? Ele vai estar numa posição intermediária, né? Vai ter que pular um campo aqui, ó, aqui para cá. Então, vai ser capa, né? Agora em relação ao eixo Y, ele está bem pertinho do eixo Y, só que na parte negativa do eixo Y. Então, vai ter que ser menos H. Tá? E agora, para o eixo Z, né, vai ter que pular um campo, dois campos. Vai ser L para o eixo Z.
Então, é mais ou menos essa notação. Quando a gente tem cruzamento de linhas, notação 100 ou 001, enfim. E quando está ou no meio do campo ou em uma linha só, né, a gente vai chamar de a projeção HKL.